Existem registros tão perturbadores que parecem impossíveis de acreditar sem provas. Ainda assim, algumas câmeras capturaram criaturas, figuras humanoides e acontecimentos tão estranhos que continuam intrigando quem vê as imagens. Número 1. A criatura gigantesca nas montanhas. Durante uma caminhada pelas montanhas, um homem decidiu gravar a própria trilha com a câmera. Enquanto falava e registrava a paisagem, algo completamente inesperado apareceu ao fundo da gravação. Ao observar com atenção, é possível notar uma criatura enorme com pele extremamente pálida. Seu corpo parecia largo e pesado, enquanto a cabeça tinha um formato estranho e mais estreito. A criatura emitia rugidos altos que ecoavam pelo ambiente. O mais curioso é que o homem não demonstrava medo ou surpresa em momento algum. Isso pode indicar que ele não percebeu o que estava atrás dele e imaginou que os sons vinham apenas de algum animal da região. O vídeo termina sem mostrar se ele chegou a descobrir a presença da criatura. Número 2. A criatura que mudou de forma. Uma equipe que realizava pesquisas sobre vida selvagem estava utilizando um drone térmico para sobrevoar a floresta Tongass. Durante a análise das imagens captadas, os pesquisadores notaram algo estranho em uma clareira, uma figura que parecia humanoide. No início, acreditaram que poderia ser uma pessoa perdida ou talvez algum turista que havia entrado na área isolada. Mesmo assim, decidiram continuar observando, já que guardas florestais haviam colocado aquela região em quarentena por causa de atividades inexplicáveis. Até mesmo os predadores da área haviam abandonado o local. Enquanto acompanhavam o movimento da figura, algo surpreendente aconteceu. A forma do ser parecia mudar diante da câmera térmica. Para a equipe, aquilo lembrava a descrição de um Wendigo. Assustados e sem saber como lidar com algo assim, eles optaram por não se aproximar e continuaram apenas observando à distância. Número 3. A figura extremamente esguia nos Alpes. Um engenheiro que estava de férias decidiu se aventurar em uma trilha profunda pelos Alpes suíços. Depois de caminhar bastante, ele alcançou um pico elevado e relativamente plano, um lugar tão isolado que quase ninguém costuma visitá-lo. Foi nesse momento que ele avistou algo estranho ao longe. Uma figura extremamente alta estava parada na paisagem. O corpo era anormalmente fino e os membros pareciam longos demais em comparação com o resto do corpo. A cabeça era pequena, criando uma aparência desproporcional e perturbadora. Mesmo estando distante, a criatura era visível com clareza, o que levou o homem a estimar que ela possuía mais de 3 metros de altura. Sem entender o que estava vendo, ele continuou gravando com as mãos firmes, acreditando que poderia estar registrando algo totalmente desconhecido. Número 4. A descoberta inacreditável no Parque Nacional. Uma equipe de caçadores afirmou ter encontrado uma criatura extremamente estranha no Parque Nacional Elila, localizado na Venezuela. No começo, eles pensaram estar observando um cervo que havia sofrido algum tipo de mutação, já que seus membros e a forma como caminhava eram bastante incomuns. No entanto, quando finalmente conseguiram capturar o animal, perceberam que aquilo era algo completamente diferente. A criatura parecia uma versão humanoide de um cervo. Havia apenas um ser descrito de maneira semelhante nas lendas, o Wendigo. O animal possuía dentes afiados e utilizava mãos com aparência humana para segurar as barras da estrutura onde estava preso, tentando desesperadamente escapar enquanto os homens observavam a cena. Curiosamente, eles nunca revelaram o que fizeram com a criatura depois da captura. Número 5. A besta gigante nas Highlands. Um fotógrafo especializado em vida selvagem decidiu explorar regiões remotas das Highlands, no noroeste da Escócia. Durante sua jornada, ele afirma ter encontrado uma das criaturas mais assustadoras que já viu. Ao longe, havia um enorme ser musculoso com apêndices grandes e ondulados dos dois lados do corpo. A cabeça era larga e incomum, e a criatura possuía uma cauda extremamente longa. Na verdade, a cauda era tão grande que não cabia completamente no enquadramento da câmera junto com o corpo. Percebendo o tamanho e o aspecto intimidador do animal, o fotógrafo decidiu não chamar sua atenção. Em silêncio, ele começou a recuar lentamente para se afastar do local, sem ser percebido. Número 6. A perseguição aterrorizante na Transilvânia. No ano passado, um criador de conteúdo estava utilizando um drone para gravar imagens de uma estrada próxima à famosa Floresta Hoya, na Transilvânia. O local já tinha fama por relatos de acontecimentos estranhos e fenômenos inexplicáveis. Ainda assim, nada o preparou para o que apareceu nas imagens do drone. Uma figura humanoide gigantesca estava perseguindo uma pessoa. Em determinado momento, a criatura parou por alguns segundos, permitindo que a pessoa ganhasse vantagem na fuga,
Porém, parecia que ela estava apenas brincando com a vítima, dando uma falsa esperança de escape, já que podia alcançar a pessoa facilmente novamente. O criador de conteúdo acreditou que poderia estar testemunhando um avistamento de Bigfoot. Ele ficou dividido entre tentar ajudar a pessoa ou fugir para salvar a própria vida, e acabou escolhendo sair rapidamente da área. Número 7. A tribo isolada da Amazônia. Durante um trabalho realizado para a BBC, pesquisadores utilizavam lentes aéreas potentes para observar áreas remotas da Amazônia. Foi nesse momento que conseguiram registrar imagens de uma das últimas tribos totalmente isoladas do mundo. O grupo foi visto a aproximadamente 1 quilômetro de distância, próximo às nascentes remotas do rio Amira, no Brasil. Os membros da tribo estavam cobertos com tinta vermelha brilhante, feita a partir de sementes de urucum, e utilizavam ferramentas semelhantes às da Idade da Pedra. José Carlos Meireles, que monitora essa tribo há mais de 20 anos através do Departamento de Assuntos Indígenas do Brasil, explicou que qualquer contato externo, como exploração ilegal de madeira ou aproximação de pessoas de fora, pode causar sérios impactos no modo de vida desse povo. Número 8. O avistamento de Bigfoot em Oklahoma. Pesquisadores que estudam criaturas misteriosas ficaram extremamente agitados com um caso ocorrido em Oklahoma. Durante algum tempo, turistas vinham relatando a presença de uma criatura humanoide assustadora em uma floresta da região. Para investigar os relatos, as autoridades decidiram sobrevoar a área utilizando um helicóptero. Durante a busca, finalmente encontraram algo que correspondia às descrições. A criatura era alta, possuía aparência humanoide e estava completamente coberta por pelos escuros. Como não existiam registros de grandes primatas naquela floresta, os investigadores começaram a considerar que aquilo poderia ser realmente um Bigfoot. Após o episódio, o acesso ao local foi restringido enquanto as autoridades tentavam entender o que exatamente havia sido visto. Número 9. O encontro com o Goatman. O estado de Utah já possui uma reputação marcada por histórias estranhas e avistamentos assustadores. Durante muito tempo, esses relatos foram considerados apenas rumores. Porém, na região da bacia Uinta, um homem afirma ter encontrado uma criatura de aproximadamente 3 metros de altura. O ser caminhava de forma semelhante a um humano, mas possuía membros extremamente fortes, cascos e uma cabeça com chifres. A aparência correspondia exatamente à descrição do lendário Goatman. O homem decidiu não chamar a atenção da criatura e começou a segui-la discretamente. A perseguição o levou até uma caverna. Quando o Goatman entrou no local, ele percebeu que provavelmente havia encontrado o esconderijo ou lar da criatura. Mesmo curioso, não teve coragem de entrar, pois sabia que poderia ser facilmente dominado se fosse descoberto. Número 10. O estranho ritual de levitação. Um vídeo compartilhado anonimamente mostra uma cena que muitas pessoas acreditam ser um ritual real de feitiçaria. O autor decidiu divulgar as imagens sem revelar sua identidade, afirmando que poderia ter problemas por ter presenciado aquilo. No vídeo, várias pessoas aparecem vestindo mantos brancos e formando um círculo. Cada uma delas segura uma vela acesa. No centro está uma mulher de cabelos longos. De repente, ela começa a levitar lentamente no ar. A cena é extremamente confusa e assustadora, pois não fica claro se a mulher estava sendo usada como parte de um sacrifício ou se era a líder daquele grupo misterioso. O vídeo termina abruptamente, sem qualquer explicação sobre o que aconteceu depois. Número 11. A criatura ligada às lendas astecas. Este vídeo foi gravado no ano de 2015, na região da Selva Lacandona, no México. Um posto militar localizado próximo dali começou a registrar sons estranhos vindos da floresta durante a noite. Para investigar o que estava acontecendo, soldados decidiram enviar um drone com câmera térmica para escanear a área. Durante o monitoramento, o equipamento capturou a imagem de uma criatura com cerca de 3 metros de altura se movendo entre as árvores. O corpo do ser possuía membros longos e finos, além de uma cauda extremamente grande que se arrastava atrás dele. O mais surpreendente era que outros animais da floresta pareciam completamente tranquilos na presença da criatura, como se estivessem acostumados com ela. Sem saber como lidar com algo daquele tipo, os soldados decidiram manter distância e apenas observar. Depois que o vídeo foi divulgado na internet, muitos espectadores começaram a relacionar a criatura com o Ahuizotl, um ser descrito em antigas lendas astecas. Número 12. O ser misterioso da floresta da Flórida. Alguns biólogos estavam explorando uma área ainda não mapeada de uma floresta na Flórida, enquanto registravam atividades da vida selvagem. Durante a pesquisa,
eles encontraram uma criatura cuja aparência não correspondia a nenhuma espécie conhecida. O ser tinha formato humanoide e não era muito alto. Seu corpo estava coberto por uma camada curta de pelos marrons, enquanto longos fios de cabelo desgrenhados quase alcançavam seus joelhos. Em determinado momento, a criatura caminhou em direção ao operador da câmera. Quando chegou mais perto, levantou a cabeça e revelou características que pareciam demonstrar consciência e inteligência. O comportamento era calmo, o que permitiu que os biólogos continuassem observando e registrando imagens por algum tempo. No entanto, até hoje não foram encontrados outros indivíduos dessa possível espécie. Número 13. A criatura semelhante a um lobo na Austrália. Agricultores de uma região da Austrália ficaram extremamente preocupados depois que uma criatura estranha começou a aparecer perto das fazendas. Um dos fazendeiros percebeu que seus animais estavam agitados e assustados por vários dias. Desconfiado de que algo estivesse rondando a propriedade, ele decidiu permanecer por perto para descobrir o que estava causando aquele comportamento. Foi então que ele avistou a criatura à distância. O ser estava de pé, caminhando de forma ereta como uma pessoa, mas possuía claramente a aparência de um lobo. Mesmo assustado, o fazendeiro ficou preocupado com a segurança de seus animais e decidiu permanecer no local. Ele continuou firme mesmo depois de parar a gravação. Para sua surpresa, a criatura simplesmente se afastou sem atacá-lo. Ainda assim, ele continua preocupado com a possibilidade de que o animal volte algum dia. Número 14. O gigante que parecia despertar nas montanhas. Durante uma caminhada pelas montanhas do deserto do Atacama, um homem começou a sentir o chão tremer sob seus pés. Confuso com o que estava acontecendo, ele levantou a câmera e começou a gravar. Foi então que capturou algo inacreditável. Entre as formações rochosas da montanha, parecia existir uma figura humanoide colossal. À primeira vista, o local lembrava uma enorme estátua de pedra que havia permanecido ali por muitos anos. No entanto, o que realmente assustou o homem foi perceber que algumas partes da figura pareciam se mover lentamente. Até mesmo os braços pareciam estar mudando de posição, como se o gigante estivesse despertando depois de muito tempo. O vídeo termina naquele momento, mas o homem afirmou posteriormente que saiu correndo do local com medo de que suas suspeitas estivessem corretas. Número 15. O encontro com o Kirin mítico na China. A floresta de Shennongjia, na China, é conhecida por sua aparência quase mágica. A região é coberta por vegetação densa e frequentemente envolta por nuvens baixas, que deixam o cenário ainda mais misterioso. Durante uma expedição botânica, uma pesquisadora acabou se perdendo em meio à floresta. Enquanto tentava encontrar o caminho de volta, ela avistou algo extraordinário próximo a um pequeno riacho. Ali estava uma criatura completamente branca, coberta por um pelo longo e sedoso. Na cabeça, possuía chifres semelhantes aos de um cervo. A aparência lembrava exatamente um Kirin, uma criatura mítica da cultura do leste asiático. Embora as lendas descrevam o Kirin como um ser gentil e pacífico, a surpresa de presenciar algo assim foi grande demais. Em vez de se aproximar, ela decidiu apenas registrar o momento e sair silenciosamente do local. Número 16. O encontro com um culto no Monte Salak. Na região do Monte Salak, em Java Ocidental, na Indonésia, um grupo de caminhantes decidiu explorar uma área conhecida por sua atividade vulcânica. O destino era Kawah Ratu, um local onde vapores quentes e bolhas surgem constantemente do solo. No entanto, a aventura tomou um rumo estranho quando eles perceberam algo incomum à distância. Um grupo de pessoas estava reunido em círculo, completamente coberto por mantos brancos. Nem mesmo seus rostos estavam visíveis. No centro da formação havia figuras menores, como se fizessem parte de algum tipo de ritual. A localização isolada, as roupas incomuns e a forma como estavam organizados tornaram a cena extremamente perturbadora. Temendo ter encontrado praticantes de algum culto misterioso, os caminhantes decidiram não se aproximar e se afastaram silenciosamente. Número 17. A figura estranha na vila abandonada. Um grupo de jovens estava brincando com um drone e decidiu levá-lo até uma vila abandonada para testar as imagens aéreas. No início, tudo parecia normal enquanto o drone sobrevoava as construções vazias. Mas então, algo inesperado apareceu. Entre as ruínas, havia uma figura que parecia ser uma pessoa de cabelos longos. No entanto, a forma como ela se movia era extremamente estranha. Seus movimentos pareciam descoordenados, como se ela não soubesse exatamente como caminhar. Os amigos decidiram puxar o drone para mais perto deles, mas continuaram mantendo a figura no enquadramento. Nenhum deles conseguiu decidir o que estavam vendo.
Poderia ser uma pessoa vivendo escondida no local, alguém em estado alterado ou algo completamente diferente. Número 18. O espírito Pong na floresta da Malásia. No dia 27 de junho de 2022, um investigador paranormal da Malásia decidiu visitar a floresta de Taman Negara. Havia uma região específica dentro da floresta onde quase ninguém se aventurava a entrar por razões misteriosas. Até mesmo as bananeiras que cresciam ali pareciam diferentes, pois, embora crescessem normalmente, nunca produziam frutos. Durante a exploração desse local, o investigador acabou descobrindo algo inquietante. Entre as árvores estava uma figura envolta em um tipo de manto. Ela permanecia completamente imóvel. Seu rosto parecia totalmente escuro e sem qualquer traço visível. Segundo lendas locais, aquilo poderia ser um Pong, um espírito da tradição folclórica malaia que permanece preso entre mundos e incapaz de seguir adiante. Sem saber como ajudar aquela entidade, o investigador decidiu simplesmente deixar o local. Número 19. O humanoide pálido na Arábia Saudita. Enquanto um oficial de patrulha realizava seu turno próximo às montanhas de Hijaz, ele percebeu um movimento estranho ao longe. Aquela região costuma ter animais típicos do deserto, mas o que ele viu parecia completamente diferente. Desconfiado, o oficial começou a gravar imediatamente. À distância, era possível ver uma criatura humanoide alta caminhando de maneira curvada. Seus membros eram extremamente pálidos e desproporcionais. As costas eram longas demais, e os braços quase alcançavam os pés enquanto a criatura se deslocava lentamente. Após caminhar por alguns metros, o ser desapareceu atrás de um arbusto. O policial decidiu registrar o ocorrido e reportar o caso às autoridades, esperando que alguém pudesse identificar ou rastrear aquela figura misteriosa. Número 20. O lobisomem encontrado no curral. No dia 5 de abril de 2025, um fazendeiro no México viveu uma experiência assustadora. Ao verificar seu curral durante a noite, ele encontrou uma criatura enorme dentro da área cercada. O ser caminhava sobre duas pernas como um humano, mas tinha o corpo coberto de pelos e um focinho semelhante ao de um lobo. O que mais assustou o fazendeiro foi lembrar de algo que havia visto anos antes. Em gravações vazadas do ano de 2003, apareciam supostos registros de tribos inteiras de criaturas semelhantes vivendo em túneis subterrâneos. Agora, ele acreditava estar vendo uma daquelas criaturas pessoalmente. Depois que o ser desapareceu, o fazendeiro correu imediatamente para avisar os moradores da região. Número 21. A criatura misteriosa nas montanhas do Canadá. Enquanto tentava alcançar o Monte Thor, localizado em Nunavut, no Canadá, um alpinista notou algo estranho em um pico menor à distância. No topo daquela formação rochosa, havia uma figura humanoide muito larga. A aparência indicava que o corpo estava coberto por pelos escuros. Se fosse apenas outro alpinista, seria possível ver equipamentos de escalada ou mochilas. Além disso, alguém naquela distância dificilmente seria visível sem equipamentos adequados. Essas observações fizeram o homem questionar se aquilo poderia ser algo diferente de um humano comum. Talvez uma criatura como o lendário Sasquatch. Caso essa hipótese fosse verdadeira, aquela cadeia de montanhas ficaria famosa não apenas por possuir o penhasco vertical mais alto do mundo, mas também por esconder algo muito mais misterioso. Número 22. Os fantasmas do cemitério. Um novo funcionário contratado para cuidar de um cemitério no estado de Delaware começou a ouvir sons estranhos durante a noite. Os ruídos eram agudos e pareciam surgir do meio das lápides. Intrigado e um pouco assustado, ele decidiu instalar uma câmera de trilha para monitorar o local durante a madrugada. Em uma das gravações noturnas, algo surpreendente apareceu. Pequenas figuras translúcidas começaram a correr entre as sepulturas. Seus corpos pareciam borrados enquanto se moviam rapidamente, mas ainda assim era possível perceber claramente suas formas fantasmagóricas. Depois de assistir às imagens, o homem lembrou que muitos outros cuidadores haviam abandonado o trabalho poucos dias depois de começar. Finalmente, ele entendeu o motivo. Número 23. O dragão encontrado na praia. Este é um dos relatos mais difíceis de acreditar. Em uma manhã do mês de janeiro de 2025, trabalhadores que estavam na praia Neptune Beach, em Jacksonville, fizeram uma descoberta chocante. Na areia estava uma criatura gigantesca que lembrava um dragão. O animal possuía aproximadamente 48 metros de comprimento.
Seu corpo era coberto por escamas grossas e havia fileiras de espinhos afiados ao longo do pescoço. As asas eram enormes, formadas por membranas semelhantes às de morcegos, sustentadas por ossos robustos. A criatura parecia extremamente fraca e mal conseguia se mover. Os trabalhadores bloquearam o acesso ao local enquanto aguardavam a chegada de autoridades ambientais e equipes de emergência. Porém, quando os especialistas chegaram, o coração do animal já havia parado. Mesmo assim, o corpo foi removido para análises e estudos. Número 24. O pequeno humanoide do cemitério. Enquanto caminhava próximo a um cemitério em uma pequena vila, um homem presenciou algo que parecia impossível. Em plena luz do dia, ele notou um pequeno ser humanoide caminhando perto do chão. A criatura tinha pele com a mesma coloração da terra ao redor, o que a tornava difícil de perceber à primeira vista. O ser caminhava lentamente em direção a alguns arbustos próximos. Sem perceber que estava sendo observado, ele continuou avançando. O homem ficou completamente confuso diante daquela visão. Mesmo com toda a curiosidade, decidiu não se aproximar. Para ele, já era difícil acreditar que algo assim pudesse existir, quanto mais tentar interagir com aquilo. Número 25. A massa misteriosa na Floresta Negra. Um especialista em conservação ambiental estava utilizando um drone para analisar a vegetação de uma região da famosa Floresta Negra. Enquanto a câmera sobrevoava o local, algo extremamente estranho apareceu entre as árvores. No meio da mata havia uma espécie de massa pálida e carnosa. Devido à grande altura do drone, era difícil identificar exatamente o que aquilo era. Mesmo assim, a aparência era suficiente para despertar preocupação. Aquilo poderia ser qualquer coisa: o corpo de um animal morto, uma criatura desconhecida ou até mesmo pessoas realizando alguma atividade estranha. O especialista decidiu alertar seus superiores sobre o que havia visto. Até hoje não existem atualizações sobre o que realmente era aquela forma misteriosa. Número 26. A figura fantasmagórica em Cannock Chase. O dono do canal do YouTube chamado Furious Otter estava utilizando seu drone para filmar a paisagem da área natural de Cannock Chase, no Reino Unido. Durante o voo do drone, algo inesperado apareceu entre as árvores. Uma figura vestida de branco estava parada no meio da vegetação. Ela possuía cabelos longos e escuros. Embora a imagem não fosse extremamente nítida, parecia que a figura percebeu a presença do drone e virou-se para observá-lo. Imediatamente, o operador decidiu recuar o equipamento. Depois que o vídeo foi publicado na internet, muitos espectadores afirmaram que aquela poderia ser a famosa garota fantasma que, segundo lendas locais, assombra a região de Cannock Chase. Número 27. O palhaço no milharal. O canal Golden Hour costuma publicar vídeos de drones mostrando paisagens estranhas e situações misteriosas. Em uma das gravações mais perturbadoras, o dono do canal estava sobrevoando um milharal aparentemente comum. No início, tudo parecia normal. Porém, ao aproximar a câmera do solo, ele percebeu alguém parado entre as plantas. Era um homem usando uma máscara de palhaço extremamente assustadora. Ele estava olhando diretamente para o drone, como se não esperasse ser descoberto. De repente, o homem começou a correr o mais rápido que podia em direção à floresta próxima. Logo desapareceu entre as árvores e o drone não conseguiu continuar acompanhando por causa da vegetação densa. O incidente levantou várias perguntas. O que ele estava fazendo ali e por que fugiu tão rapidamente? Número 28. A criatura marinha misteriosa em Sydney. Em Middle Harbour, na cidade de Sydney, um grupo de pescadores estava analisando o mar para praticar pesca com drone. Enquanto observavam a água, algo muito estranho apareceu logo abaixo da superfície. Uma forma pálida começou a se mover lentamente na água. O objeto ou criatura parecia enorme e difícil de descrever. Sua forma não parecia totalmente sólida, mas também não era líquida. Aquela aparência incomum deixou os pescadores extremamente cautelosos. Em vez de lançar as iscas, eles decidiram permanecer observando de longe. A possibilidade de se tratar de algo perigoso ou desconhecido foi suficiente para que desistissem da pescaria naquele momento. Depois que o vídeo foi publicado online, muitos especialistas em vida marinha demonstraram interesse em analisar as imagens. Número 29. A figura escura no Planalto. Durante uma caminhada em direção ao Planalto Central de Deccan, um explorador decidiu observar o terreno à frente para confirmar se estava seguindo o caminho correto. Enquanto analisava a paisagem seca e cheia de galhos retorcidos, algo chamou sua atenção.
Entre as árvores secas havia uma figura alta e completamente escura. A visão não era totalmente clara, mas era perturbadora o suficiente para deixá-lo inquieto. Aquela região não possui grandes primatas, então a presença de algo com aquela aparência levantava muitas dúvidas. Para ele, restavam apenas duas possibilidades. Poderia ser um Bigfoot ou apenas uma pessoa estranha vestida de preto caminhando naquele lugar remoto. Sem querer descobrir qual das duas opções era verdadeira, o explorador decidiu mudar de rota e se afastar dali. Número 30. Os homens mascarados no complexo abandonado. Em um vídeo gravado por um grupo de amigos, um drone foi enviado para sobrevoar uma instalação abandonada construída com vários contêineres de transporte. O objetivo era apenas explorar o lugar por diversão. No entanto, a situação rapidamente se tornou assustadora. Quando o drone se aproximou da entrada de um dos contêineres, uma pessoa saiu do interior vestindo uma máscara de porco e um avental. Logo depois, 2 outros homens apareceram usando roupas idênticas. Assim que perceberam o drone, voltaram para dentro da estrutura. Alguns instantes depois, reapareceram novamente, mas desta vez carregavam ferramentas nas mãos. Eles começaram a correr na direção do drone e aparentemente localizaram o carro dos amigos que estavam pilotando o equipamento. Assustados com a reação agressiva dos homens mascarados, os jovens entraram em pânico e fugiram rapidamente do local. Número 31. A criatura Rake na casa abandonada. No dia 6 de novembro de 2023, um youtuber decidiu explorar construções abandonadas próximas à sua vila, utilizando um drone. O objetivo era registrar imagens curiosas de lugares esquecidos. Porém, o que ele encontrou foi muito mais perturbador do que esperava. Dentro da passagem destruída de uma das casas, havia uma criatura pálida e assustadora. Ela estava agachada no chão, segurando algo nas mãos enquanto parecia se alimentar de maneira selvagem. Seu corpo era extremamente magro, e a cabeça se movia de forma instintiva e animal. A aparência lembrava muito a criatura conhecida nas lendas da internet como Rake. Quando o drone se aproximou um pouco mais, a criatura já parecia procurar outra presa. Percebendo o perigo da situação, o youtuber rapidamente puxou o drone de volta, com medo de que o ser pudesse rastrear sua posição. Número 32. O ritual estranho no campo do fazendeiro. Um fazendeiro estava usando um drone para verificar o estado de suas plantações quando acabou registrando algo completamente inesperado. No meio da lavoura havia 3 homens vestidos com mantos escuros idênticos. Eles usavam máscaras brancas assustadoras e se moviam de forma coordenada, como se estivessem realizando algum tipo de ritual. Curioso, o fazendeiro aproximou o drone para observar melhor. Foi nesse momento que os 3 homens levantaram a cabeça ao mesmo tempo e olharam diretamente para a câmera. A reação repentina assustou tanto o fazendeiro que ele imediatamente afastou o drone. Naquela mesma noite, ele voltou ao local acompanhado de outras pessoas para investigar o que havia acontecido. Porém, quando chegaram lá, não havia mais nenhum sinal daqueles indivíduos misteriosos. Número 33. A figura que apareceu do nada. Enquanto testava seu novo drone próximo a uma instalação vazia, um youtuber acabou registrando algo extremamente estranho. Perto de um poste de luz na rua, uma figura escura apareceu repentinamente. O mais estranho é que ele não havia visto ninguém sair do prédio abandonado ou caminhar até aquele ponto. Parecia que a figura simplesmente tinha surgido do nada. Confuso, ele manteve a câmera estável para observar melhor. Pouco depois, da mesma forma inexplicável que havia surgido, a figura desapareceu novamente. O acontecimento deixou o operador do drone completamente perplexo. Número 34. O fantasma da floresta na Indonésia. Após o desaparecimento de um grupo de turistas em uma floresta remota da Indonésia, um investigador particular decidiu entrar na área para procurar pistas. Ele utilizava um drone para explorar regiões densas da mata que seriam difíceis de alcançar a pé. Durante a busca, algo extremamente perturbador apareceu na câmera. Entre as árvores havia uma figura fantasmagórica que parecia não possuir nada acima dos ombros. Ao perceber aquilo, o investigador teve um pensamento aterrador. Talvez uma das pessoas desaparecidas tivesse se transformado em uma entidade paranormal. A ideia foi tão assustadora que ele decidiu abandonar a investigação imediatamente e sair da floresta o mais rápido possível. Número 35. O fantasma na fazenda. Um fazendeiro vinha afirmando há muito tempo que sua propriedade era assombrada, mas poucas pessoas acreditavam em sua história.
Para provar que não estava imaginando coisas, ele instalou uma câmera de segurança voltada para o lado externo da fazenda. Na noite seguinte, algo apareceu nas gravações. Uma figura estranha surgiu e simplesmente atravessou a cerca como se ela não existisse. A forma parecia esfumaçada e lembrava o contorno de um corpo humano. A entidade caminhou lentamente pela área até sair do enquadramento da câmera. Desde então, o fazendeiro passou a temer pela segurança de seus animais. Antes de encerrar, fica a pergunta que não quer calar: o que realmente aparece nessas gravações? Algumas dessas imagens podem ter explicações simples, mas outras continuam sendo um verdadeiro mistério. Criaturas gigantes, figuras humanoides, rituais estranhos e aparições inexplicáveis parecem surgir nos lugares mais inesperados do planeta. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses registros foi o mais assustador ou difícil de explicar para você? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!